Eu não canso de falar nisso, gente, mas como é bom poder começar a semana emanando boas energias, palavras positivas, inspirando todo mundo que está em casa assistindo a gente, até do Brasil inteiro, porque nós também estamos ao vivo pelo YouTube, e isso é muito legal, né? Por isso eu recebo aqui no estúdio o poeta Vilton Santos, acompanhado do violinista Walter Caetano. Meninos, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao programa, é uma honra recebê-los, viu? A honra é nossa de estar aqui com você, pode ter certeza. E sabe que eu fiquei pensando agora, que quando nós começamos a formatar o programa, né, em maio ainda do ano passado, veio então à tona assim, a baila, a discussão, qual o dia? E eu escolhi a segunda-feira. E muito bem pensado, porque a segunda, às vezes, a gente até tem um certo pesar, fala, ai meu Deus, já vai começar de novo a semana. Então, poder trazer essa energia boa para dar um pontapé inicial, porque a semana também, a segunda-feira é um dia de recomeços, né? Então, foi muito bem pensado mesmo. Quem está em casa, tenho certeza que adora a participação de vocês todas as segundas. E hoje, nós vamos falar sobre a importância da comunicação presente no nosso dia a dia e em tudo na nossa vida, né, Vilton? Exato. Eu fui uma criança muito tímida, né, e tinha muitos bloqueios, dificuldade realmente de falar com pessoas. Então, é curioso hoje eu me ver um comunicador, né, com um quadro numa TV como a NDTV, a Record, num palco como estive alguns dias atrás, falando para 3.000 pessoas, digo, gente, olha só, né? E exatamente, eu tive uma situação que aconteceu agora na empresa. A gente começou a comemorar nossas vendas lá e a minha gerente pegou um dia uma sineta, começou a bater a sineta assim, comemorando com a equipe o resultado. Eu digo, vamos fazer isso diferente, vamos colocar um sino. E a gente instalou um sino lá na empresa, lá na loja. E agora, cada vez que sai uma venda, a pessoa que fez a venda depois vai lá e toca o sino. E isso está criando uma repercussão tão grande. A alegria, a energia é contagiante. E eu perguntei para eles assim, o que significa esse sino para vocês? E a primeira pessoa falou, significa venda, mas além disso, empolgação, união, comunicação, conquista, e foram vários significados. As pessoas foram falando e foi lá uns 12, 15 significados diferentes. Então, realmente tem essa conotação. E aí me remeteu a uma história da minha infância, de quando eu tinha 10 anos de idade, meio no auge da minha timidez, eu fazia catequese, e lá no bairro Salceiros, que é aqui de Itajaí, e a minha catequista um dia falou assim, você quer tocar o sino da igreja? Tipo, tocar o sino da igreja? Como que é isso? Me explica. Não, você vai tocar o sino para anunciar os cultos e as missas. E eu aceitei. Eu, pequeno, franzino, e eu tinha que puxar aquela corda, o sino era gigantesco, né? E eu puxava a corda, eu tinha que segurar aqui embaixo para fazer o sino badalar e depois soltar. E tinha uma forma de tocar para anunciar o culto, uma outra forma para anunciar a missa. E eu comecei a me comunicar com o mundo, com todo o meu bairro, através daquele sino. Aquilo realmente para mim foi libertador. E isso gerou uma poesia. Que foi que você vai declamar para a gente. Vamos lá? Não é? Vamos ver? E o título é O Menino Tocador de Sino. Ele era matuto, uma criança tímida e amedrontada. Aos seus 10 anos de idade, era ainda frágil e franzino. Tinha pavor de fantasmas, raios e trovoadas. Os versos se tornaram uma fuga para aquele guri ladino. Existia uma dor maior que tomava conta daquele menino. Ele não se sentia visto, se achava invisível como um vulto. Até que lhe deram uma função na igreja, tocar um enorme sino, que lhe servia para anunciar as missas e os cultos. O som produzido por aquele estridente badalar fazia disparar fortemente o coração do pequenino. Era a forma dele se exprimir, de se expressar. Era para ele algo incrível, verdadeiramente divino. Foram meses indo à igreja cumprir sua prazerosa tarefa. Uma experiência que marcou para sempre seu destino. Lá ia ele deslumbrado, se sentindo importante à beça. A felicidade transbordava no menino tocador de sino. Não permita que lhe tire o direito de se manifestar. Afugentem a timidez e o medo, pois eles são assassinos. Vivam suas jornadas intensamente num eterno celebrar
A vida é uma dádiva, desperdiçá-la é um grande desatino. Que lindo! Lindo demais, emocionante, né? É ou não é? E falando nisso, com toda essa emoção que você declama, né, quando traz os poemas aqui, eu queria que você compartilhasse um pouquinho dessa questão das barreiras que você teve que superar para hoje se tornar o comunicador que é. Com certeza. Pra você ter ideia, eu fazia administração aqui em Itajaí quando eu tinha 18 anos, ainda muito tímido, uma criança tímida, tornou-se, né, um adolescente tímido, ao ponto de não ter, assim, coragem de mostrar um trabalho na minha sala, um trabalho de aula. Eu tremia, a voz embargava, eu ficava branco. Era um bloqueio gigantesco. E eu saí e fui para Blumenau fazer exatamente computação, porque eu me imaginava numa sala, eu e o computador e mais ninguém, porque eu tinha essa dificuldade. Foi uma fuga. Até o dia que eu me formei em computação e entrei numa empresa multinacional, né? Fui aprovado lá entre 30 e tantas pessoas. E aí eu perguntei qual vai ser a minha função. Analista de software. Eu digo, a mamãe vai ficar orgulhosa com esse nome, né? Analista de software. E o que faz um analista de software? Principalmente você vai dar treinamentos. Eu digo, treinamentos? Gente, aí você imagina, né? 2 meses depois, quando eu fui dar o meu primeiro treinamento, que eu chego lá numa empresa em Blumenau e não eram 12 pessoas como eu previsto, já tinham 24, todos extremamente experientes. E eu me vi naquele momento assim, sabe? Uma encruzilhada, foi um divisor de águas. Onde eu coloquei na minha mente naquele momento assim, bem, eles podem conhecer computação muito mais do que eu, mas sobre esse tema do curso aqui, eu me preparei, eu conheço mais que todos eles juntos. Olha só. E a voz foi soltando e eu fui me apaixonando pela comunicação, fui muito bem avaliado, então impressionante, né? Muito e eu virei um vendedor, né? Sou vendedor há 34 anos, a comunicação realmente foi desenvolvendo. Então, o que eu digo realmente nessa poesia, o que eu quero passar é: não deixem de tocar os sinos das suas vidas. Não percam a oportunidade de se manifestar, de expressar o que vocês têm dentro dos seus corações. Isso realmente é fundamental. Lindo Essa é a demais. mensagem. E quem quiser te acompanhar, como faz? Só seguir o Rimas e Versos da Alma, tá? Curtam, deixem comentários, é realmente muito prazeroso ter novos seguidores. Muito obrigada pela presença de vocês. Até o próximo Papo de Poeta.